Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Nono ano, tudo bem com vocês? Professor Eduardo aqui para mais uma aula nossa de matemática. Então, relembrando, estamos falando sobre equações do segundo grau. Nono ano, já vimos equações do primeiro grau, lá no sétimo, lá no oitavo. Chegou agora equações do segundo grau. Lá nos vídeos e nas aulas anteriores, nós já vimos sobre equações incompletas, sobre como se resolve uma equação incompleta. Pois hoje chegamos numa aula que é uma das principais sobre equações do segundo grau. Diria que é a principal, que é a famosa fórmula de Bhaskara. Então, fórmula de Bhaskara, porque o nome Bhaskara, primeiro de tudo, antes de começar a aula, larga lápis, larga caneta, só preste atenção no que eu vou falar, assim como fazíamos na sala de aula, ok? Bhaskara era um matemático indiano que conseguiu resolver uma equação através de uma fórmula. Então, através dos estudos dele, ele conseguiu desenvolver uma fórmula que resolve todas as equações. Já já eu explico no próximo vídeo por que existe a fórmula de Bhaskara e por que existe equações em segundo grau, por que eu tenho que estudar equações em segundo grau. Tá, vamos lá. Pessoal, desenvolvi aqui um mapa mental. Lembra o que é mapa mental? Se não lembra, se não sabe, um mapa mental é um conjunto de ideias. Decidi dar essa aula através de um mapa mental, porque acho essa a melhor forma de se entender sobre a fórmula de Bhaskara, ok? Então, prestem bem atenção que a nossa aula vai começar a partir de agora. Vai ser um pouquinho longa, mas eu tenho certeza que todo mundo vai aprender e entender. Primeiro de tudo, estamos falando de equações do segundo grau. Lembrando que equações do segundo grau são todas aquelas que eu tenho um termo elevado ao quadrado, ao segundo grau, ok? Então, equações do primeiro grau é aquela do tipo x, que a gente já conhecia. Equações do segundo grau é a que está elevado a 2, lá elevado ao quadrado, ok? Essa fórmula de Bhaskara é válida para resolver equações do segundo grau completas. Lembra que equações do segundo grau completas é aquela que eu tenho o A, o B, o C, uma igualdade e zero no final, ok? Então, a equação completa é aquela que eu tenho A, B e C igual a zero. Então, eu coloquei aqui que é válido para ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Portanto, primeira setinha vem para cá. Vamos começar então aqui. É válido para todas as equações do segundo grau completas. O que é o A, o que é o B, o que é o C? A, B e C são coeficientes. Quando eu falo de coeficientes, eu estou falando de números. Então, aqui, quando vocês se depararem numa equação do segundo grau, o A vai estar substituído por um número, o B vai estar substituído por um número e o C vai estar substituído por outro número. Como que eu sei e como que eu diferencio quem é A, quem é B e quem é C? Primeiro, eu vou saber que quem é o A, porque o A sempre vai vir acompanhado de x ao quadrado. Então, por isso que se chama ax ao quadrado. Por exemplo, 2x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado. Eu sei que o A vale 2, porque o termo que está com x ao quadrado, por exemplo, é o 2. 3x, 9x, menos 4x, menos 1x. Todos esses valores, se você observar, está sendo acompanhado de x. Portanto, ele é o B. Então, o B sempre vai ser o termo acompanhado de x. Ok? Terceiro termo, C. 9, 10, 15, 17, raiz de 20, 50, enfim. O termo que está independente, quando eu falo de independente, eu estou falando do termo que não está acompanhado de nada. Aquele termo que vem sozinho. Então, ele sempre será o C. Portanto, em uma equação do segundo grau resolvida com fórmula de Bhaskara, a primeira coisa que eu tenho que ver é uma equação completa? Consigo resolver. Tenho A, tenho B, tenho C, vou discriminar quem é o A, vou
discriminar quem é o B, vou discriminar quem é o C, vou falar, vou escrever quem é cada um, ok? Então, como a aula de hoje já diz, temos uma fórmula. Então, fórmula ela é baseada em letras, números, expressões, enfim, ela é um conjunto de operações. Então, não se assustem, prestem atenção com bastante calma aí, voltem o vídeo, vai, volta, que vocês conseguirão. A fórmula de Bhaskara, ela nada mais é do que, então não vou assustar vocês. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC dividido por 2A. Meu Deus, o que é isso? Isso é a fórmula de Bhaskara. Depois dessa aula você vai ver que não é tão difícil assim como você pensa. Ok? Vamos separar essa fórmula de Bhaskara. Então, ela está aqui, ó, quando eu coloco 1 e 2, quer dizer que eu juntei o termo 1 e juntei o termo 2. Ok? Então, 1 e 2 está aqui, 1 e 2. Então, esta é a fórmula geral. Quando eu separo esses termos, eu estou falando separadamente de cada um. Então, vamos lá. Tá vendo esse triângulozinho aqui? Ele se chama delta. Na matemática, ele se chama delta. Ou então, discriminante. Então, quando eu escrevo discriminante, eu estou falando que é o delta. Se você observar, aqui eu tenho o delta. Aqui no lugar do delta, eu coloquei letra e número. O que significa isso, pessoal? Significa que o delta e essas letras e esses números tem o mesmo valor, significa a mesma coisa, ok? Então, quando eu coloco aqui, ó, delta, e depois aqui embaixo eu substituir o delta por B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, significa que o delta vale isso, que é exatamente o que eu escrevi aqui. Então, primeira coisa eu vou encontrar quem é esse carinha que se chama delta. Então, o delta vai ser B ao quadrado menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. Quem é mesmo A, B e C? São os coeficientes, certo? Vou até apagar aqui, ó, esse nome fórmula de Bhaskara e vou dar um exemplo para vocês. Então, aqui no exemplo eu vou colocar 2x ao quadrado mais 3x menos 8 igual a 0. Eu tenho uma equação do segundo grau completa. Porque eu tenho o termo A, tenho o termo B, tenho o termo C. Só que quem é esse termo A? Bom, o A sempre é o carinha que está acompanhado com x ao quadrado. Então, quem está acompanhado com x ao quadrado? 2. Quem é o B? O B é sempre o carinha que está acompanhado de x. Então, quem é o B nesse caso? 3. O C é sempre o carinha independente. Então, o C é menos 8. Entendeu que esse A, B e C justamente é os valores que eu tenho que substituir nesta equação do segundo grau. No caso, o delta. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho B 3, aqui vai ser 3 ao quadrado. Lembrando que 3 ao quadrado não é 6, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Ok? Então seria 3 vezes 3 menos 4 vezes. Quem é o A? 2. Quem é o C? 8. Menos 8. Desculpa. Menos 8 aqui. Nem eu estava enxergando aqui direito. Menos 8. Ok? Então substituiria o A, o B e o C aqui por esses números que eu encontrei. Que eles sempre vai estar pronto ali na equação do segundo grau. A não ser que um probleminha, que é uma coisa mais difícil, mas inicialmente sempre vai estar mostrando. Tá bom? Vamos, passando desse passo, ó, pessoal, de encontrar o delta, eu vou para a Bhaskara, que é a fórmula geral, que é tudo isso daqui, ó. Então, o que significa Bhaskara? Bhaskara é como nas equações do primeiro grau eu encontro x, nas equações do segundo grau eu também vou encontrar valores para x, ok? Então olha aqui, x vai ser igual a menos b. Quem é o b? Sempre eu vou olhar aqui, quem é o b? Tá aqui, ó, o a, b e o c.
Então, isso também se aplica aqui. Então, menos b, mais ou menos, calma, já eu explico por que significa esse mais ou menos. Mais ou menos a raiz do delta. Lembra que o delta é exatamente isso daqui? Então, na hora que eu resolvo isso daqui, eu vou saber se o meu delta é um número positivo, se o meu delta é um número negativo, se o meu delta é igual a zero. Mas, enfim, o número que dá aqui, eu coloco aqui dentro. Suponho que aqui o meu delta tenha dado 81, por exemplo. Então, aqui aonde tiver o delta, eu vou colocar 81. E aí eu vou encontrar qual é a raiz quadrada de 81, que no caso é 9. Ok? Então, ó, partindo deste princípio, vamos para este princípio que a gente está estudando aqui. Ok? Então, ó, o delta foi substituído, esse traço significa divisão, então, dividido por 2a. Quando eu coloco ou, quer dizer que eu estou juntando isso daqui, tudo aqui. Olha, menos b, mais ou menos, mais ou menos. O delta, que significa isso daqui, ó, isso daqui está exatamente aqui dentro. Ó, eles significam a mesma coisa. Então eu coloco o igual aqui. Porque aqui eu tinha colocado delta e aqui eu coloquei, que já é b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Que é isso daqui. Dividido por 2a que estava aqui, 2a que está aqui. Até então não estamos fazendo conta, só estamos resolvendo e explicando como que se chega na fórmula de Bhaskara. Tá bom, pessoal? Então, quando eu coloco isso daqui, eu vou fazer um monte de conta para lá e para cá, achar raiz quadrada, dividir, enfim, eu preciso encontrar valores. Eu preciso encontrar números que representam esta equação, correto? Igual a gente encontra números que representam as equações do primeiro grau, tá bom? Então, olha aqui. Esses resultados, esses valores, a partir de agora são chamados de raízes. Então, raízes é diferente de raiz quadrada. Quando eu falo de raiz quadrada, eu estou falando do conteúdo de radiciação. Observem que são coisas diferentes, por isso que o vídeo vai ser bem prolongado, que eu estou repetindo várias vezes as mesmas coisas. Então, ó, se chama raízes o resultado. Por que essa palavra está no plural aqui? Raízes. Porque se eu tenho uma equação do segundo grau, ela vai me dar no máximo 2 raízes. Eu posso não ter raiz, eu posso ter uma raiz e eu posso ter 2 raízes. Mas ela nunca vai ter 3, porque ela não é uma equação do terceiro grau. E ela nunca vai ter só uma, porque ela não é uma equação do primeiro grau. Então ela pode ter nenhuma, uma ou 2, que eu vou explicar aqui desse lado, ok? Quem são essas raízes? Aí que entra esse mais ou menos aqui que eu coloquei aqui. Quando eu coloco mais ou menos, significa que um valor meu, ó, esse valor que eu circulei, ele vai valer para menos, e este valor que eu circulei, ele vai valer para mais. Por que eu estou fazendo isso? Observem aqui, eu vou colocar uma observação bem pequenininha aqui. 8 vezes 8, 64. Portanto, a raiz de 64 é 8. Ok? Nenhuma novidade por aí. Quando eu coloco menos 8 vezes menos 8, negativo que multiplica negativo, positivo, mais 64. Portanto, menos raiz de 64 menos 8. Observe que, de qualquer jeito, tanto positivo quanto negativo, eu chego no 64. Isso quer dizer o quê? Que a raiz ela pode ser acompanhada do negativo antes ou do positivo, porque se eu coloco
os negativos multiplicando, dá certo. Se eu coloco os positivos multiplicando, dá certo. Na prática, você vai ver isso melhor, ok? Vamos lá. Então, eu tenho, ó, essa fórmula que está aqui é a mesma que está aqui, tá? Só a única coisa que eu separei esse mais, menos, em uma resposta menos e a outra resposta mais. Próxima lousa, a gente vai ver tudo isso resolvido. Eu vou fazer uma passo a passo resolvido para vocês. Agora aqui, pessoal, eu escrevi estudo das raízes. Estudo das raízes. O que significa? Olha o que eu estou analisando. Delta. Ó, para estudar a raiz, eu tenho que observar o delta. Lembra que o delta é aqui, esse discriminante que vem aqui dentro? Que no caso, a gente deu um exemplo que significa que valia 81. Então, o que eu tenho? Se o delta for maior, lembra que esse é o símbolo de maior? Se o delta for maior que zero, eu vou ter dois resultados na equação. Então, se o delta é maior que zero, eu tenho dois resultados na equação. Se o delta for igual a zero, suponha que eu fiz essa conta que está aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso tudo deu zero. Vamos fazer um exemplo. Isso tudo deu zero. Existe uma raiz real. Quando eu falo raiz, eu estou falando do resultado. Ó, então, quando eu tenho delta maior que zero, eu tenho 2x, que se chama x1 e x2. Quando eu tenho delta igual a zero, eu só tenho um valor de x. Então, só existe uma raiz real. A gente chama de raiz real, ou raízes reais. Ok? E quando o delta for menor que zero, lembra do símbolo aqui de maior ou menor? Quando o delta é menor que zero, o que significa delta menor que zero? Fiz a continha aqui, o meu delta deu menos 15. É um número menor que zero. Se o meu delta for menor que zero, não existe raiz real. Significa que essa equação não existe solução. Então, no próximo vídeo nosso, isso tudo vocês copiam, tá? No próximo vídeo nosso, nós vamos estar resolvendo através da fórmula de Bhaskara. Entenderam que não se assustem, no próximo vídeo a gente já vai vir resolvendo. Primeiro eu expliquei para vocês da onde que vinha, como que analisa as respostas, e no próximo vídeo a gente vem falando sobre cada uma dessas. Ok, pessoal? Fechou? Até daqui a pouco.